É, então, tivemos algumas ideias, às vezes eu paro aqui um pouco, porque o pessoal vai pedindo para fazer a conexão aqui, eu vou gerenciando. Tivemos essa ideia de trazer justamente esse entendimento das plataformas. Então, eu quero trazer aqui para um bate-papo pessoas que entendem um pouco mais das plataformas que mais são trabalhadas no mercado, como a Tridia, um exemplo que desponta aí na questão de utilização pelos usuários, pelos operadores do mercado financeiro. Então, entrando mais um aqui. Então, a gente teve essa ideia de justamente estar trazendo pessoas para a live, e outra ideia era trazer pessoas que tá no nosso núcleo, né? Que está no nosso núcleo de confiança, pessoas que a gente sabe que entende. E o Johnny é justamente essa pessoa que todas as vezes que tem alunos lá na Hobbs Trader que precisa de alguma coisa voltada para a trade, eu sempre me recorro a ele, porque eu sei que ele vai saber tirar essa nossa dúvida. E hoje a Trid, não vou nem falar das outras aqui, deixar as outras para as próximas lives. A Trid é uma plataforma muito utilizada, inclusive tem a questão da gratuidade em algumas corretoras. Então é muito interessante e está entre as principais plataformas que despontam no nosso mercado financeiro, que é utilizada por nós, operadores. Então é isso que o Johnny detona aí o conteúdo aí para nós. Valeu, Johnny. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Pessoal, como o Fernando falou, né, eu utilizo o Trade, já conheço todas as outras plataformas, certo? E plataforma adequa-se a cada usuário. Tá? Então, para mim, como já utilizei todas as existentes, né, praticamente as principais, né, eu posso dizer que a Trade me atende hoje bem. Tá? Eu vou começar de uma forma diferente, porque antes de você escolher uma corretora, primeiro você tem que verificar os requisitos mínimos que aquela plataforma exige. Né? Hoje nós temos aí usuários escolhendo plataformas e esquecendo do hardware. Né? Então, no momento que a pessoa vai operar, começa a dar problemas, começa a travar, né, não envia ordens, e na maioria das vezes é por esse motivo, né, alguns detalhes que a pessoa tem que se atentar, certo? A apresentação, está conseguindo visualizar aí, Fernando? Tinha apresentação? Sim, sim, já está mostrando aqui para todos nós. Tá. Então, vamos falar um pouco do hardware. Tá? A Trid, ela pede alguns requisitos, né? Então, você tem o requisito mínimo, o recomendável e o super usuário. Tá? O requisito mínimo, né? Pelo menos um computador com 64 bits, né? O Windows 8.1 acima, né? Um processador, pelo menos com 5 core, né? 6 GB de memória RAM, né, e um HD de 7.200 RPM, né, e uma conexão com a internet de pelo menos 15 megabits. Tá? Então, hoje as pessoas acabam esquecendo de dar atenção para esses requisitos. Tá? A parte, para você não ter problema, que é o recomendável, né, um Windows 10 64 bits, processador i5, né, ou superior, 8 GB de memória RAM, e um monitor de 21, né, e um HD SSD. Tá? Porque você já começa, como todas as plataformas trabalham com banco de dados, então ela precisa acessar rápido esses dados no HD. Então o SSD é muito importante. Tá? Então, como a própria Trid recomenda, não use o Trid para operar, caso esteja com alta utilização de CPU, internet instável abaixo das recomendações, certo? Então, esses requisitos aqui, a pessoa tem que levar em consideração, porque senão você vai ter problemas. Quando estiver rodando o TRID aqui, eu vou mostrar para vocês, a gente vai abrir alguns gráficos, e vocês vão ver o nível de utilização de memória, né, e de CPU também. Então, vocês vão notar que realmente importa, sim, no momento das operações. Tá? No segundo slide aqui, eu coloquei que reduz os seus riscos, né, a importância do computador para o trader. Tá? Primeira coisa, a Trid, no blog dela, já mostra que aproximadamente 50% dos chamados de atendimento relacionado ao ambiente de execução da plataforma são problemas de utilização de CPU, consumo de memória
né, e instabilidade no link da internet. Então, eles mesmos já recomendam que você não utilize a plataforma se não tiver um mínimo de hardware que é solicitado pelo software. Ok? Realizar teste de conexão todos os dias antes do mercado. Tá? Eu recomendo isso. Eu coloquei alguns links aqui, né, o site de teste. Tem o site oficial de medição de internet do Brasil, que é o Brasil Banda Larga. Os sites que eu gosto de testar também, que é o Speed Test e o betacimet.nic.br. Esses aqui te dão testes de velocidade. Eles vão te dar uma visão ali de ping também, né, mas te dão a visão de velocidade. E algumas ferramentas que eu deixei aqui para vocês baixarem desses sites, que é referente no momento do mercado, você deixar elas abertas para que você consiga medir como está a sua conexão. Né? Então, por exemplo, a ordem não foi enviada, a plataforma está travando, você vai conseguir medir, né, através dessas ferramentas, o InMTR e o Ping Tracer, se a sua conexão está estável até o servidor de cotações da corretora, certo? Eu vou mostrar ele aqui também, essas ferramentas, para que vocês possam estar baixando aí, ok? Então, a importância do computador para o trader é muito grande, tá? Porque se você tiver um processador abaixo dos requisitos mínimos, você certamente terá problema num mercado quando estiver mais volátil, né? Quando você demandar mais informações da plataforma, então você vai ter sérios problemas aí, ocasionando até mesmo perda de capital, né? Por não observar esses detalhes, tá? Agora, a gente vai falar um pouco aqui das conexões, tá? Alguns gostam de utilizar a conexão sem fio para utilizar as plataformas, tá? Eu coloquei aqui algumas sugestões, que é verificar primeiro a sua tecnologia. Se você está usando uma tecnologia 2.4 ou 5 GHz, tá? No seu Wi-Fi. O 2.4, ele é muito poluído, tá? Então, ou seja, você vai ter muitas interferências aí, né? Você pode ter interferência de micro-ondas, telefone sem fio e vários outros, né, interferentes aí na conexão. Já a 5 GHz, como ela tem uma quantidade de canais maiores, então você passa a não ter muito problema com ruído na rede, né? Então, por que que isso daqui é importante para quem está operando via Wi-Fi? Primeiramente, como eu coloquei aqui, o Wi-Fi, se for um roteador comum, que não é igual esse que está explicando aqui, ó, o roteador MUMIMO, tá? Múltiplos inputs e múltiplos outputs, o que que vai acontecer? Se outra pessoa estiver usando a sua rede, quando você enviar a ordem para a corretora, estiver usando a plataforma, ele vai decidir primeiro para quem vai mandar. Só que você necessita ali de um envio de ordem rápida, né? Então, naquele momento, o Wi-Fi vai estar comunicando com o dispositivo da sua rede, gerando, né, um atraso na sua ordem, e você vai estar achando que pulou ordem, né, você pulou seu stop, está perdendo dinheiro devido a este motivo. Tá? Então, a rede 2.4, ela tem 3 canais para você utilizar, canal 1, 6 e 11. Quanto a 5 GHz, olha a quantidade de canais que você tem para utilizar, certo? E para quem utiliza tecnologia 2.4, pode também adquirir um adaptador, né, 5 GHz, para melhorar a sua conexão, e um roteador MUMIMO. Se vocês notarem aqui na apresentação, eu coloquei aqui como funciona um roteador MUMIMO. Ele comunica com mais dispositivos ao mesmo tempo, certo? Então, antes da gente entrar na plataforma, é importante ressaltar que você verifique os requisitos mínimos de conexão e também de hardware para operar a plataforma. Eu vou colocar aqui as ferramentas de medições. Está conseguindo visualizar aí o MTR? Sim, sim. Então, esse software aqui, o que ele vai te ajudar?
tá? Você vai colocar o servidor de cotações, né, da corretora, e ele vai calcular para você como que está a sua latência, né, o seu tempo de resposta até o servidor de cotações. Então, se você visualizar aqui que você está tendo loss, você está tendo perda de pacote, o que vai acontecer? A sua conexão ela vai para a corretora vai estar ruim. Entendeu? Então, é muito bom se atentar a isso. E tem como você gravar, né, exportar também por arquivo de texto. Então, eu gosto de deixar essa ferramenta aberta para saber que num dia que a plataforma está dando algum tipo de oscilação ou a minha internet, eu sei se eu estou perdendo conexão com a corretora. Esse é o WinMTR, né, eu deixei o link na apresentação. E o Ping Tracer, que seria este outro aqui, faz da mesma maneira, só que quando você clica para monitorar, ele já gera um log para você. Então, ele vai manter os gráficos mostrando como está a sua conexão com o servidor de cotações da corretora. Certo? Então, são ferramentas muito úteis para que você possa ter um dia aí de operações mais tranquilo. Certo? Vou abrir aqui a plataforma agora, o Trid. Você já conhecia essas aqui, Fernando? Não conhecia essas funções, não. Interessante. É bom para quando você estiver tendo oscilação, né? Então, ficar sempre de olho aqui nos pacotes perdidos. Né? Esse daqui eu sei que ele tem um filtro no roteador, então como eu sempre abro, já é funcionando. Bom, pessoal, essa daqui é a cara do Trid. Tá? Quando vocês instalarem, aqui a gente não está mostrando a instalação desde o início, mas eu vou abrir ela aqui desde o início para vocês verem como é a primeira tela de login. Esse aqui, quando você abre a plataforma, é o seu primeiro contato com ela. Então, você tem a corretora, onde se você logar, você vai estar no ambiente de mercado real, e a parte de simulação, que é para você entrar no mercado, né? As suas ordens não chegarão não chegará até a B3, aí você vai estar fazendo o seu treinamento. Tá? Então, a parte de simulação, quando você clicar a primeira vez, você tem que vir aqui, ó, solicitar TRID sim, tá? E vai chegar no seu e-mail o usuário e a senha, e ele irá preencher já automático para você. Tá? Então, clicou em entrar, essa é a primeira tela. Parte da corretora, quando você instalar a primeira vez o TRID, o que você vai fazer? Quando você logar aqui, ele vai pedir o servidor de cotações. Tá? Este é o responsável por envio das ordens. Tá? Então, você tem o login principal, que a corretora te libera o acesso, e também o servidor de cotações, que você vai provavelmente receber no seu e-mail, dependendo da sua corretora. Certo? Na parte de simulação, clicou, vai ter um S aqui em cima, já mostrando que você está no modo simulado. E aqui na boleta também você tem um Szinho para mostrar que você está no modo de simulação. Tá? Eu vou abrir aqui a parte que eu falei para vocês das ferramentas de Tracer, né, do Ping Tracer, o IMTR. Eu tirei um print aqui do servidor de cotações para vocês verem onde que vocês irão pegar os seus dados, né, de cotações da sua corretora. Então, você vai vir aqui em editar, preferências, tá? Clicar em conexões. Quando você clicar em conexões, ele vai abrir essa tela aqui para você. Tá? Abrindo essa tela, você vai clicar em personalizar e vai copiar esse endereço e vai colar na ferramenta lá de monitoramento. Então, personalizado, copia o cotações secundário e o principal para vocês ativarem a ferramenta e ter um monitoramento mais seguro aí de comunicação com a sua corretora. O que
que o TRID te apresenta na primeira tela quando você instala? Ele já vem pré-configurado essa tela inicial, né, a tela main. Tá? Então, eu gosto, particularmente, né, gosto de vir aqui em janela, não mexo em nada nessa tela e vou criar uma nova perspectiva de área de trabalho, que criar nova, né, então vou colocar aqui treinamento, ok, e vai me gerar uma tela limpa, certo? Me gerando essa tela limpa, eu consigo agora começar a colocar as funções que eu necessito para operar no mercado. Tá? Então, nós criamos aqui um novo ambiente, né? Antes de colocar gráficos, fluxo, né, colocar leituras aqui, eu gosto de configurar algumas opções primeiro. Tá? Venho aqui em editar, preferências. Na aba geral, tá? Sempre abrir visões destacadas, né? Ele já vem aqui selecionado, né? Impedir fechamento pela tecla ESC, tá? É muito importante, porque às vezes você está com o gráfico aberto e você aperta a tecla ESC, ele acaba fechando aquele gráfico, né? E você está no meio da operação. Então, eu gosto de impedir o fechamento das visões pela tecla ESC, certo? Deixa eu só pegar aqui a outra parte. Johnny, Oi. só uma questão que eu acho interessante na Trid também, que às vezes o pessoal que está aqui já tem outra plataforma, já gosta dessa outra plataforma. Eu mesmo eu opero em outra, mas a minha principal, por exemplo, para fazer coleta e backtest é a Trid. Então, Sim. para mim essa aula é fantástica. A quantidade, né, de histórico que ela te proporciona, né, o gráfico, você consegue extrair bastante dados. Eu acho que inclusive é a melhor do mercado nesse quesito. Aqui, até chegar nessa parte, né, que é bem interessante, eu não sei se você sabia, nessa parte aqui, ó, do gráfico, deixa eu gerar um novo gráfico aqui, eu vou ensinar aqui como gera um novo gráfico. Tá. Citado seria aqui, ó, as configurações padrão, você consegue vir aqui, ó, e alterar até o máximo de períodos no gráfico, né? Então, você vem aqui dentro do gráfico, mais configurações padrão, e você pode colocar aqui até 13.000 períodos. Entendeu? Então, você consegue ter um histórico bem maior. Então, e o períodos a estender no gráfico, esse daqui, seria essa extensão aqui, ó. Quando você abre um novo gráfico, quanto você quer de períodos que ele te dá de espaçamento. Porque às vezes você está usando aqui um livro de ofertas. Certo? O livro de ofertas vai aparecer aqui para você e você não quer que o gráfico, quando abrir um novo gráfico, ele fique em cima do livro de ofertas. Então é bem interessante também. Então, essa parte de histórico aqui do TRID é fantástico. Quantidade de períodos para você puxar, por exemplo, de um gráfico diário, você tem uma extensão aqui, vou tirar o zoom aqui dele, olha só, lá em setembro de 2015. Então, você tem uma quantidade grande de histórico aqui. Isso daí é realmente importante. Bem interessante mesmo. Então, pessoal, a parte de preferências, aqui nós falamos aqui da aba geral, né, da parte de conexões, para pegar o seu servidor de cotação. Tá? E na parte de gráficos, né, aqui você pode mexer em alguns objetos. Né? Por exemplo, sincronizar objetos. O que seria isso? Quando você traçar uma linha em um time frame, por exemplo, de 5 minutos, ele irá aparecer em 60 minutos, né, e vice-versa. Então, sincronizar objetos, aplicar, a partir desse momento, ele já vai estar aparecendo para você a sincronização de objetos. Pré-visualizar ordens OCO, que são as ordens automáticas, né, de stop gain, stop loss. Algumas pessoas não gostam de visualizar. Eles gostam de enviar a ordem e, para não poluir a tela, eles não gostam de visualizar onde estão as ordens de stop, né, os alvos. Então, eu deixo pré-visualizar para sempre estar visualizando aí as minhas entradas.
o alinhamento das ordens também, eu sugiro, eu gosto de manter à esquerda, tá? O que seria? Quando você clicar para enviar ordens no gráfico, ele te aparece às vezes na frente dos candles, né? Ou então você quer ter uma visualização melhor, então eu mantenho sempre a visualização à esquerda, né? Gerando maior conforto aí na tela, sendo bem mais fácil o dia a dia de operação. Ah, foi. Aqui no Fibonacci, tá? O que eu gosto de fazer aqui no Fibonacci? Você deixa os seus percentuais, né, de retração. Então, aqui você pode acrescentar, né, o 100%, né, 1618. Então, esse daqui vai ficar para todos os gráficos, né, que você gerar. Então, se você traçar um Fibonacci e acrescentar ele, né, na ferramenta, o que vai acontecer? Você não vai conseguir manter esse padrão sempre. Certo? E os novos objetos, você também pode escolher a cor, uma linha as linhas de todos os objetos que você coloca. Fibonacci, alguns textos inseridos na tela, você escolhe já o padrão de cor de texto que você precisa. Okay? Parte de abertura e menus. Tá? Você pode escolher, tá, entre os temas primeiro, né? O padrão que vem seria esta cor, né? O mais utilizado hoje é o padrão escuro, você tem uma visualização melhor. E na barra de ferramentas, você pode colocar exibir grande com texto, pessoas que gostam de exibir dessa maneira, né? E exibir grande sem texto. Eu prefiro os ícones pequenos. Tá? Agora vamos para a parte da geração de gráficos. Gráficos, né, já está escrito aqui, novo gráfico. Quando você gerar um novo gráfico, tá, você pode manter ele na tela principal, onde você pode começar a montar a sua tela. Certo? Você pode vir aqui e repartir dois gráficos. Vou abrir um novo gráfico aqui. Então eu posso colocar dois time frame. Escolher dessa maneira. Tá? Eu posso inserir a aba no outro gráfico, ele vai aparecer aqui para você em cima, se você colocar aonde você vai inserir. Então, se eu soltar agora, eu vou ter um único gráfico, né, com agora inserido. Você puxou o outro gráfico, foi e jogou como aba? Sim. Então, eu posso pegar ele aqui e retirar, também remover dessa tela. Né? Você pode ver que quando eu removi, o que ele veio? Ele veio para cá, ó, sem eu poder movimentar. Então, o que eu tenho destacado? Tá vendo? Então, eu destaco esse da tela principal e posso voltar a movimentar ele novamente. Então, às vezes você está querendo aí só uma tela com vários gráficos abertos, ações, né, índices. Então, você pode abrir um novo gráfico, pode clonar também o gráfico, às vezes você tem com os estudos aqui, né, linhas, indicadores, o que você pode vir aqui? Ó, clonar visão. Você clonando a visão, ele vai abrir um novo gráfico, tá vendo? Igual, idêntico a esse, com seus estudos, né, e você pode jogar ele já ali, ó, ou antes desse, ou posteriormente, e mudar o time frame. Entendi, interessante. Então, assim, você tem uma flexibilidade boa aqui, trabalhar com várias telas, né? Então, fica bem mais prático. Tá? E depois que você configurar a sua tela e você quiser fazer os estudos, entra aquela parte da janela, né? Então, você cria uma nova perspectiva, certo? Então, já está criado aqui, a gente criou essa, eu quero voltar para a janela principal, né? Que é a principal do TRID. Então, clicando, eu já tenho esse movimento. Então, quem opera aí leitura de fluxo e às vezes quer alternar entre as janelas, quer verificar, faz swing trade, quer verificar ações, então você pode alternar entre as janelas durante, né, o pregão, para que você
não tenha que ficar abrindo novos gráficos, né? Ou reconfigurando as telas, certo? Bom, depois que você abre os gráficos, tem algumas opções que são interessantes você fazer, né? Que seria o quê? A escala, você pode manter ela automática, né? Ou, né, remover a escala. Se você remover a escala automática, quando você andar com o gráfico, ele não vai corrigir para você a escala. Então, às vezes, te dá um conforto melhor para você não perder onde está o preço, né? Às vezes você quer andar nessa mesma região, né, procurando históricos. Se você marcar a escala automática, ele vai te acompanhar com o gráfico e você não vai conseguir manter aquela mesma região. Ele vai te ajustar de acordo com o gráfico na tela. Isso é bem importante para quem está começando, né, não se perder. E caso você se perca, né, onde está o preço, não consegue voltar, andou demais, você tem uma setinha aqui em cima, rolar para o início. Então você clica, ele já te leva para o início, né, onde está acontecendo o pregão real. Dentro do gráfico, né, você tem mais algumas configurações que devem ser feitas. Tá? A primeira, né, configurações padrão, alterar o número de períodos, né? Eu gosto de alterar para os meus estudos. Que a gente já falou de alguns itens. Tá? Na parte da aparência, eu não gosto de mexer esse padrão, eu mexo independente para cada gráfico. Tá? Na leitura de Fibonacci, como nós falamos, né? Você pode acrescentar para todos os estudos, né, as retrações aqui, caso queira acrescentar mais algumas. E nas projeções também. Então, essa parte, né, te dá as opções padrões de gráfico. Então, quando você abrir um novo gráfico, vai ser padrão para todos. E dentro dele, aqui no mais, em configurações do gráfico, né, que eu gosto de mexer, volume por preço, tá? Você pode exibir esse volume aqui por preço. Deixa eu ver se ele vai exibir aqui como tela. O dias a exibir, tá? O que seria esse volume? Ele é diferente do livro de ofertas aqui na lateral, tá? Esse daqui ele vai te gerar uma visualização dentro do gráfico. Ele vai te gerar vários dias aqui para trás dentro do gráfico volume. Tá? Como o pregão não está rodando, ele não irá carregar para nós. Deixa eu ver se ele consegue carregar aqui. Tá? Alterando o gráfico, ele alterou. Então, por exemplo, nesse dia de pregão, ele vai me gerar a maior área negociada, né, e o volume por área. Então, você pode vir aqui nele também, volume por preço, e colocar o dias a exibir. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10 dias, 30 dias, ele vai gerar os dias para trás do pregão. Certo? E a transparência, você ajeita aqui para não te atrapalhar durante o mercado, né? Então, por exemplo, se o mercado ele vai começar a formar determinadas regiões de negociação naquela região. Então, por exemplo, ele veio aqui, desceu o mercado, você consegue ver que onde ele chegar, teve maior negociações. Então, fica bom para você visualizar também, né, o mercado aonde tiveram aqui maior número de negociações para saber se o preço vai parar ali. Então, eu gosto de usar também. Então, eu coloquei alguns dias para trás, tá vendo? Então, você consegue ver, sabendo que se o mercado vier aqui, sabe que nessa região aqui, ó, tiveram maior número de negociações. Isso aqui é interessante, né, Fernando? Não sei se você já tinha colocado na tela. Sim, interessante. Mas eu mesmo gosto de deixar para verificar o histórico passado aqui, onde tiveram negociações. Ajuda bastante aí. Para remover ele, configuração por preço, para assumir, certo? Aqui nas configurações de cor, tá? Para quem gosta de alterar as cores, então o básico, né? Você tem as opções de chart trade,
né, cluster de agressores, livro de ofertas. Então, aqui eu estou explicando da maneira que você consegue visualizar padrão para todos os gráficos, tá? Mas às vezes eu quero alterar somente esse gráfico. Eu vou clicar aqui na leitura de candle. Por que eu levantei a mão aqui? Duas vezes no candle aqui. E vou alterar as cores. Por exemplo, candles negativo. Eu quero deixar ele de outra cor. E as bordas dele também. Certo? Então aqui eu altero a cor dos candles para ficar de maneira menos agressiva aí a cor, a coloração dos candles. Certo? Então a parte de gráfico, ela seria bem simples, né, a utilização dela, mas você sempre tem que lembrar que para alterar qualquer coisa no gráfico, configurações padrão de cor e do gráfico. Então, esses são padrões para todos os gráficos que você abrir novamente. Ô, Johnny. Oi. Indicador, você vai falar? Sim, vou. Eu ia falar agora. Beleza, beleza. Inserção, nós falamos aqui, Fernando, de algumas partes mais básicas, né? Sim. Para quem instalar, às vezes fica perdido. O pessoal tem, como abrir. Falaram que seu áudio está muito baixo. Para mim tá ok, que eu tô de fone, né? Pode ser que para o pessoal esteja baixo. Tá baixo o áudio do Johnny? Tá baixo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá. Melhorou aí, Fer? Ficou mais alto aí para vocês? Não, para mim tá ok. Tem que ver o pessoal aí que tava. Melhorou? Melhorou. Ok. Então, pessoal, como que fecha o áudio aqui? Já fechei, estou fechando aqui. Pode ir dando aula que eu vou fechando aqui. Bom, a parte de, igual eu estava te falando, né, o básico, né, às vezes a pessoa se perde. Como abrir um novo gráfico, né, quando você instala o Trid e ele vem com aquela tela fixa, né, que você não consegue a parte do destacado, né? Então, isso aqui pega bastante, ó, o pessoal não consegue movimentar nem fechar o gráfico, né? Então, essa parte aí que a gente falou que pega bastante aí na primeira instalação. Tá? Parte de indicadores, né? Sempre dentro do gráfico com o botão direito do mouse, né? Então, você vai ter submenus, né? Para inserção de indicadores é muito simples também, já está bem aqui, né? O segundo item, novo indicador. Então, você tem separado os indicadores, ou você pode também pesquisar. Então, por exemplo, pesquisar média móvel. Clico em cima dela, vai me dar exemplificar aqui o que seria. Nessa parte aqui do empilhado, nova aba na linha e nova linha, também é bem interessante, às vezes o pessoal se perde, tá? O empilhado, ele vai colocar a média em cima dos candles, tá? Uma nova aba, ele vai abrir o indicador em uma nova aba, só que ele vai ficar fixado, né, com esse time frame, com esse gráfico. E a nova linha, ele vai abrir abaixo do seu gráfico. Então, por exemplo, empilhado, escolho aqui o tipo de média, posso colocar um título para ela também, né? Ele vai me gerar aqui. Quero alterar a média, 2 cliques em cima dela, altero a cor, ou o período, né? Aqui para o gráfico normalmente. Quero excluir essa média. Clico em cima dela e aperto o delete, né, do seu teclado, aí você vai deletar essa média móvel. Agora eu quero inserir um indicador em uma nova linha, né? Às vezes eu quero inserir um indicador de volume. Só porque eu não quero que ele fique dentro do gráfico principal. Eu quero ele uma nova linha. Então, eu vou vir aqui, funções, e vou ter aqui uma nova linha. Certo? Aqui você pode ajustar o tamanho da linha, você pode inserir várias linhas, se você quiser aqui, né? Até a capacidade do seu monitor. Então, por exemplo, eu quero
aqui um novo indicador em uma nova linha, ele vai me gerar uma nova linha aqui com seu indicador. Para conseguir remover essas linhas, botão direito, em cima da linha que você quer remover, no caso vamos remover essa primeiro, remover o indicador, né? Acha o nome do indicador que você quer remover, ok, será removido. Da mesma forma, né, botão direito em cima do indicador, remover volume, ok, volta para o gráfico normal, certo? Para quem gosta aí de scripts, né, criar um novo indicador, né, isso daqui eu gostava de utilizar antes, né, quando eu estava utilizando indicadores. Então, você pode copiar o script, né, e inserir aqui. Eu peguei uma demonstração de um script na internet, certo? E inseri aqui para que você possa programar, né, os seus indicadores. Tá. Então, parte de indicador bem tranquilo. Tá? Novo objeto. Como que você vai traçar linhas, né, e inserir texto, né, no gráfico? Então, aqui você tem duas formas. Né? Você tem a barra de ferramentas na parte superior, você tem aqui na parte esquerda também a sua barra de ferramentas. Tá? Você pode vir aqui, você tem as mesmas ferramentas que você tem com o botão direito no mouse, novo objeto. Essas letras aqui são os atalhos. Tá? Então, a partir do momento que você começa a ter maior intimidade com a plataforma, você começa a gravar os atalhos. Né? Então, Fibonacci, linhas horizontais. Né? Então, eu quero inserir uma linha horizontal. Vou clicar aqui com o botão direito, novo objeto, linha horizontal. Clico aqui, né? E dessa maneira eu já consigo inserir a linha. Quero mudar a cor da linha. Sempre botão duplo clique em cima da linha, altera a cor, certo? E movimentar também da mesma maneira. E posso travar esse objeto. A partir desse momento, eu já não consigo mais movimentar a linha. Então, a parte de objeto, para excluir, você vai selecionar a linha, delete o teclado, confirmar, ele já irá ser removido. Uma parte importante aqui do gráfico também, tá? Seria a parte do Chart and Trade, tá? Que você vai conseguir exibir as suas ordens, né, que você executou. Tá? Então, ordens executadas, são as ordens enviadas, ela irá aparecer, se você quiser que ela suma, irá sumir ali para você, e exibir resultado em pontos e dividido pela quantidade. Tá? É muito importante você colocar dessa maneira. Se você estiver operando com mais contratos, ele irá somar para você a quantidade de pontos por contrato. Então é muito importante você deixar marcado essas duas opções. Se você desmarcar, ele vai te mostrar a parte do financeiro, certo? Depois que você inserir alguns objetos na tela, como linhas, né, estudos, né, de indicadores, alguns itens, e você não quer apagar um por um, botão direito, né, você vai vir em mais, apagar todos os objetos. Quando você clicar, certo? Então, essa é a funcionalidade básica, né, dentro do gráfico para que você possa operar durante o dia. Acho que creio que do gráfico seria isso. Tá? Eu vou passar agora aqui para a parte da boleta, que é uma das formas de como gerar as suas estratégias. Né? Então, aqui você tem as ordens ocos, né? A regra de stop, você vai clicar nesse itemzinho aqui, no mais, e vai gerar a sua regra. Tá?
Então, o primeiro passo é gerar aqui uma nova regra. Vou colocar aqui Scalper. Tá? A quantidade de pontos de loss que eu aceito nessa operação. Então, seria 50 pontos de loss. E o spread, né, de quanto seria caso pule essa ordem aqui, caso ela não consiga executar no preço, quanto de preço para frente ela pode tentar executar a minha ordem. Tá? Break-even, né, vai levar o seu ponto aí para seu ponto de entrada, mover apenas uma vez, ou então você pode fazer um stop móvel. Então, seria toda a estratégia aqui. Parte de gain da mesma maneira, né, você vai colocar o seu quanto de gain e o seu spread também. Ok. Deixa eu colocar aqui o papel. Pontos. Sempre que alterar essa opção, você tem que marcar em concordo, aplicar, ok, e aqui já vai aparecer a sua estratégia, certo? Então, eu creio que na parte de estratégias, né, igual nas outras plataformas, né, o pessoal acaba ficando perdido de como fazer essa parte, tá? E além da estratégia, o que eu vejo que é importante seria você fazer aqui a configuração do plano de trade. A configuração do plano de trade, onde você coloca a sua meta, né, de lucro, né, ou o seu loss por pregão, e ele vai, caso você tente fazer, perca a cabeça aí, quer fazer mais do que um trade ou 2, 3 trades aí, você coloca aqui. Quando você enviar a ordem, ele irá te bloquear, certo? Porém, né, você tem que respeitar aí o seu plano de trade. Legal, é tipo um gerenciamento de risco, né, no caso. Isso daqui, essa parte aqui, velho, já conseguiu me salvar bastante, viu? Sim, O que sim, isso aí é acontece? bom. Eu perdi a cabeça, eu colocava tipo aqui, ó, 2 trades consecutivos perdedores, né? Às vezes eu entrava numa operação e já saía clicando, né? Ficava com... Na hora que eu ia clicar que a ordem não ia, já passou aquele ponto de entrada, às vezes eu ia ver que eu ia tomar um outro stop loss, né? E a plataforma bloqueou. Então, até eu entender, às vezes, ler a mensagem, o que estava acontecendo ali, eu já esfriava a cabeça. Então, é bem interessante. Sim, isso aí é fantástico. Isso aí é. As grandes plataformas todas têm que ter mesmo. Isso aí salva a nossa vida. A gente que está todo dia operando. E até para os mais antigos, né? Uma hora Sim, pode sim. acabar perdendo a cabeça, então é sempre bom deixar configurado. Bom, Fernando, a parte básica aqui dos gráficos eu falei, né? As partes de preferências, e só não falei da parte do time frame, né? O tipo de gráfico que você pode estar utilizando. Então, aqui no gráfico, você tem esse reloginho. Se você clicar, ele vai te dar os tipos de gráfico, né, que você tem por Renko, ticks. Né? Então, são os tipos de gráficos existentes. Né? E o time frame que você vai utilizar, né? O seu tempo que você vai estar utilizando. No Trid, se você clicar qualquer coisa dentro da área do gráfico, por exemplo, eu quero mudar para 10 minutos. Eu vou clicar dentro do gráfico, vou digitar o número 10 e ele já vai carregar para mim o time frame de 10 minutos, certo? Eu quero mudar o ativo, então eu quero colocar aqui o IBOV, né? Ele já vai mudar. Então, Petro, ele vai estar me carregando, né? Então é bem simples você mudar de ativo dentro do gráfico, certo? Eu creio que seja padrão, né? Igual as outras plataformas também, para facilitar aí a interação com o gráfico. Bom, eu acho que a parte básica seria isso, né? Para o iniciante, né? Começar a estar operando, né, a plataforma, e são as funções que eu vejo que no início, né, me deram mais dor de cabeça, né, para aprender. Às vezes até você procurar essa quantidade de informação, você já desistiu até da plataforma. As teclas de atalhos você falou aí para fazer a Sim. compra e fazer a venda? Ah, tá, não, a tecla de atalho não, eu falei das teclas de atalho dos objetos. Sim. Tá? Aqui na parte de preferências, tá? Na parte de...
né, de livro de ofertas do seu plano de trade. É sempre bom já deixar configurado aqui, né, na parte de preferências. Tem uma outra parte aqui que eu acho interessante, mas acho que eu não vou falar sobre ela não, porque senão o pessoal vai acabar mexendo aqui sem ter esse nível inicial, pode acabar travando e na hora da operação ficar perdido. Sim, Tá? sim. Então, para enviar ordens no TRID, tá? Você tem a tecla Ctrl para venda e o Shift para compra, certo? Então, se eu apertar o Shift, uma venda e, né, uma compra, e o Ctrl, uma venda. Tá? A ordem oco, né, se você selecionar uma nova regra, ela vai aparecer para você também. Aqui eu ensinei, Fernando, como colocar, né, a Sim, ordem sim. oco. Entendi. Então, a parte de atalho de enviar ordens, né, de compra e de venda seria Ctrl e Shift. Tá? Na parte de preferências, você pode alterar. Certo? Você pode alterar entre as duas. Eu aconselho não alterar porque já fica bem junto, né, que você consegue enviar compra e venda. Entendi. Bem esclarecedor, então. Então, o cara não sabe nada. Então, você ensinou ele aí, você recomenda dar aqueles primeiros passos, né? Primeiro que ela vem travada, né? Você gostava Isso. explicando. E é uma das maiores dificuldades. Tá? Quando você abre a plataforma a primeira vez, trava. Por incrível que pareça, me pegou um pouquinho no início. Certo? Então, eu creio que para o iniciante, né, que vai começar na plataforma, né, já começando a verificar desde a conexão, né, até o básico, eu creio que a gente conseguiu explanar um pouquinho para o pessoal conseguir ter um dia de operação, pelo menos o inicial. Johnny, uma coisa, nós temos duas versões da Trid, né? Sim, a Trid Pro, né, e a Trid Trader. Tá? Qual que é a diferença dela? Dessa Fernando. Oi, falhou para mim, desculpa. Repete aí. Eu estou falando aqui da Trid, né, da comum, a Trid Trader e a Trid Pro. Isso. Certo? Então, quais seriam a diferença? Tá? Você não tem o gráfico, essa aqui é a versão da Trid Pro, você não tem o gráfico de Renko, né, e alguns outros gráficos, tipos de gráficos, né, para você utilizar. Certo. Volume, né? Então você tem algumas opções que são, né, por exemplo, TPO Profile, né? Então o gráfico de cluster, né, para você ativar ele, você não tem. O que seria esse gráfico de cluster? Geralmente para quem opera fluxo, né, quando dá o zoom no gráfico, ele vai te aparecer o número de ordens naquele candle, né? Qual foi a parte ganhadora, né, do peso e onde teve a quantidade de negociação inferior. Entendi. Então, na mais simples não aparece isso. Isso, na trade na simples não Tá, aparece. mas aí pro cara que tá começando, por exemplo, começou hoje no trade, a mais simples já basta, então, para ele, né? Sim, não, essas opções aqui da Pro, apesar que hoje a maioria das corretoras já estão deixando a Pro, né, gratuito, né, mas quem vai começar na simples, né, você já tem todas as opções. Para quem vai estar operando aí Price Action, Price Level, né, o gráfico, né, e Entendi. até mesmo o fluxo já tem algumas opções. Né, então, você consegue, com a simples, faz de início de mercado. Uma coisa que eu não falei aqui também é sobre o simulador, né, o replay de mercado. Tá, que vem Isso, nas plataformas. isso aí é importante mesmo. E às vezes você tem que adquirir separado, né? Então no Trid ele já vem aqui, você vai ver nessa opção, tá? Iniciar reprodução de sinal
ele vai abrir o replay. Tá? Então, o que você tem que fazer antes? Importar o replay do repositório. Eu vou importar aqui, por exemplo, dia 4. Né? Escolho o mês. Vou colocar aqui o dia 4. Vou escolher o tipo de papel que eu vou querer estar fazendo a simulação. Então, eu vou colocar índice aqui, importar. Ele vai te falar a data. Ele vai começar a importar. Então, aqui ele aparece, ele sempre traz com 33, a gente ele já baixa tudo de uma vez. Então, a parte do simulador, lembrando, né, que uma das dificuldades que às vezes eu tive com outra plataforma é não ter junto o replay de mercado, né? Às vezes você tem que adquirir separado. Né? Replay importado com sucesso. A partir desse momento, eu posso vir aqui iniciar reprodução de sinal. Ele vai falar que a plataforma será fechada, né? Será reinicializada. Então tem que deixar claro que ela reinicia, né? Senão o pessoal apavora, Sim. né? Fala, uai, o que aconteceu? Então ela reinicia. Sim, ela faz automático, já vem reiniciado. E se você notar aqui na boleta, já aparece aqui, ó, replay, modo simulador no modo replay, né? Está parado agora o replay de mercado. Então, a partir desse momento, você pode vir aqui, iniciar reprodução. Se você tiver importado mais repositórios, né, você vai estar colocando aqui, seleciona o dia e ele vai carregar. Tá? Essa parte aqui, ó, abrir replay do mercado, ele vai te gerar essa tela. Essa tela aqui é para você controlar a velocidade caso você queira ter uma tela separada e verificar as informações do replay. Ele está carregando aqui. Carregou. Então, ele vai te dar aqui naquela tela, se nós voltarmos aqui, ele está aqui em 8h53, né? Aqui, ó, 8h54,09. Se você quiser adiantar, deixar a velocidade mais rápida no máximo, ele vai adiantar aqui o tempo de mercado. Outra coisa que chama atenção é essa velocidade do replay dela aí. Quando você quer que vai muito rápido, ela vai muito rápido mesmo. Às vezes não consegue nem acompanhar. Isso aí para quando você talvez quer só ver alguma situação no dia ali, é muito importante essa velocidade. Sim. Então, está iniciando aí no mercado. Sim. Então, deixa eu voltar a tela aqui. Então, para parar o replay, né, parar o sinal, sair do replay, você vai ter que fechar a plataforma e abrir novamente. Tá? Uma das coisas que eu não falei aqui, Fernando, é você alterar sem precisar fechar a plataforma entre o simulador e a conta real. Né, que você vai vir aqui nesse bonequinho, né? Vem aqui, ó, desconectar. Né, aqui ele está falando que eu estou no modo replay. Vou fechar aqui. Vou abrir a plataforma novamente. Porque essa parte de alterar entre o simulador e o real, né, antes você tinha que ficar fechando a plataforma, né, e logando novamente. Né? Então aqui você consegue já alterar entre as duas funções. Então a tela inicial, simulação, estou no simulador, quero passar para a conta real, vem desconectar e mando conectar novamente. Quando eu mandar conectar, vai abrir a nova janela já para você logar novamente. Tô vendo a pessoa operando lá. Então, onde eu olho então para ver assim, para mim saber se ela está na conta real ou no simulador? Algumas plataformas deixam em vermelho e tal. A Trid, qual que é o segredo aí? Isso. Aqui ela vai te mostrar no próprio gráfico esse S que você está no simulador.
você vai estar aqui, TRID sim, né, TRID simulador, e na boleta também. Então, onde você tiver esse S aqui, ó, você já sabe que está operando no simulador. Entendi. Então, tem vários avisos aqui, né? A pessoa não confundir. E eu já fiz isso, tá? No início de utilização de plataforma, a gente sabe que acaba cometendo alguns erros, né? E já operei com a conta real, né? E às vezes achava que estava na real e estava no simulador. Então, é bem importante essa sinalização aqui para você saber se você está na real ou no simulador. Tem mais alguma observação aí, Fernando, na plataforma? Não, acho que para mim eu entendi bem. Acho que é bom pessoal aí, quem tiver alguma dúvida, né? Acho que teve algum pessoal que caiu, voltou, isso. Pode fazer perguntas, mesmo se ele tiver falado, talvez ele volte a repetir, porque a gente sabe que às vezes tem alguma oscilação aí. Certo. Então, a parte assim, básica mesmo do TRID, né? Toda plataforma, quem está utilizando, ele tem que, às vezes, começar a utilizar, verificar todas as funções. Tá? Eu mesmo, né? Por que hoje, se eu tenho algum problema com a plataforma durante o pregão, eu consigo fico só no básico ali, né? De abrir gráfico, mandar ordens. Então, eu quero verificar onde tem todas as funções da plataforma. E isso te livra, né, no dia a dia do mercado. A gente sabe que pode acontecer problemas, então você ter uma escapatória ali, saber onde, né, que está o problema para você sair mais rápido. O Wellington está perguntando aí se o simulador da TRID é somente no replay. Não, se você tiver no mercado real, né, se você abrir aqui durante o pregão, vai te dar a opção. Né, quando você abrir a plataforma durante o pregão, e você já clicar aqui na simulação, você vai estar vendo o mercado em tempo real. Você vai estar operando, só que as suas ordens não irão para B3. Então, por exemplo, amanhã, se a pessoa quiser participar do mercado no modo simulação, ele consegue. Sim, normalmente. Então, ele vai estar vendo. Entendi. A Ana Caroline está perguntando assim, ó. Por que para você a TRID é melhor do que as outras? Na verdade, eu não considero nenhuma plataforma, né, dessa forma. Né? Eu já utilizei as outras que existem no mercado. Hoje eu uso o MetaTrader, eu tenho a Profit. Tá? Porém, a TRID foi onde eu iniciei, né? E eu vejo que eu não tive tantos problemas. Tá? Isso comigo. Tá? Então, eu não sei quando você for começar a utilizar que pode acontecer. Tá? Mas, por exemplo, se você pegar as outras plataformas, eles têm os requisitos mínimos, né, que você precisa aí de hardware. Né? Então, no meu caso, a TRID me atende super bem. Né? Então, enquanto ela estiver me atendendo nesse quesito de não travar, não está dando nenhum tipo de problema, né, com o meu hardware, eu estou satisfeito. Então, como eu falo, não tem uma plataforma que seja melhor que a outra. Existe o que você precisa. E para o que eu preciso, o TRID me atende bem. A mesma coisa eu falar para você em um usuário Windows e utilizar o Linux. Né? Eu não sei se algumas pessoas vão saber o que eu estou falando, mas é tudo questão, né, de aprendizado. É o que você gastou tempo para aprender. E eu me especializei no TRID. Então, eu sei algumas opções das outras plataformas, mas eu só sei o básico delas, só porque eu preciso, para o dia a dia, o que eu preciso ir lá e buscar. Certo? Então, no TRID eu me senti mais à vontade, né, e a plataforma me atende melhor que as outras hoje. Legal. É isso mesmo, é isso que o Johnny falou. Às vezes, isso é muito perfil. Às vezes você acostuma ali e aí e você gosta, igual, por exemplo, nós estamos falando da Trade, é uma plataforma que está na ponta aí da concorrência também, né? Então, a gente está falando de uma plataforma de ponta. Então, a gente não está falando a gente até brinca, né? Que ela e mais umas duas concorrentes aí são Ferraris, né? E aí elas ficam competindo mesmo. Então,
É bom para nós, né, que somos operadores aí, elas estão em alto nível. Então a tríade hoje é considerada um alto nível, lembrando que não tem indicação nenhuma, a live é meramente técnica mesmo, é justamente para ensinar para vocês essa questão do prático, né, Johnny? Sim, e justamente isso, né, é bom a pessoa conhecer. Né? Hoje eu opero do lado de outras pessoas que utilizam plataformas diferentes. Né? E às vezes a deles estão dando problema e a minha está rodando tranquilo. A minha está dando problema e a deles estão rodando tranquilo. Então, qual que seria melhor? Né? Aquela que te atende, aquela que te faz sentir mais confortável para operar. É isso mesmo. Eu concordo e eu mesmo é muito costume, né? Às vezes você vai acostumando ali, para mudar é mais difícil, por mais. E eu falo que plataforma é igual família, né? Sempre a que você está usando ali é melhor. Verdade. Então, é como eu falei, eu utilizo as outras plataformas só para buscar algumas opções, né, que eu preciso, né, que da mesma forma que você falou, né, eu vou buscar os dados históricos no Trid, mas opero em outra. Isso, para mim, Então, a Trid, para mim, por exemplo, eu sou um cara que eu sou fã da plataforma Trid na questão de dados. Acho que nenhuma outra, por exemplo, vou até citar, a MetaTrader, ela entrega muitos dados. Só que eu mesmo, eu falando pessoalmente falando assim, eu tenho um problema muito grande em operacionalizar a meta. Já na Trid eu não tenho esse problema. Não sei se também o Johnny me ajudou muito no começo ali. Mas quando eu vou testar algo que eu vou para a Trid. Então eu tenho a Trid aqui, por mais que no dia a dia eu não opero, também não tem nada contra se amanhã falar assim, ó, tem que operar só na Trid. Eu vou operar na Trid tranquilo e sei que questão de sistema não vai deixar a desejar em nada com outra, por exemplo. Então, assim, não tenho nada contra a Trid, pelo contrário, eu acho que ela é uma plataforma de ponta. E o Wellington até citou aí nos comentários aí, ela tem a gratuidade em várias corretoras por essa questão de entrar no mercado, né, e mostrar que ela é boa. aquela parte que eu citei, né, voltando à pergunta da utilização, por exemplo, tem uma parte, né, que se você estiver utilizando o Renko e você tiver uma linha de tendência, o mercado ele vem andando, ele bate na linha e a linha recua. Né? Então, por exemplo, o TRID não iria atender para quem opera o Renko, na verdade, e for traçar uma linha. Né? Então, por exemplo, são coisas que uma plataforma te oferece de eu sei que a Profit não acontece isso, né? Mas que te fazem escolher. Então, a gente falou, plataforma é específico, né? Para cada pessoa. Então, essa live da eu creio que terão mais lives, né, Fernanda, referente a outras plataformas, Sim, sim. mas eu sugiro que a pessoa passe, como tem essa gratuidade em várias corretoras, né, instale, né, verifique, tenha outra plataforma, tem a opção de ter as duas gratuitas na mesma corretora, né, não tem mais de uma corretora para operar, coloca as duas plataformas, se uma travar, você está com a outra. Né? Então, é sempre bom aprender. Né? Então, como eu falei, por exemplo, hoje eu não fico sem operar. Se uma der problema, eu tenho como operar em outras plataformas. Sim. O Fábio pediu quais corretoras? Pode falar aí, John. Tranquilo. Assim, por exemplo, a Modal, né, ela tem essa gratuidade, né, ativando a RLP, o Trade Pro, e a Genial, né, que são as que eu utilizo, também ela tem o Trade Pro gratuito, ordem na conta real. Né? Então, as duas corretoras que eu sei, que eu opero, que eu sei que tem a gratuidade. Só uma dúvida, agora é uma dúvida minha mesmo. A Trid, ela tem aquela função de trailing stop na Pro, que é quando aquele stop vai andando com a Sim, operação? aqui na parte de configurações da estratégia, né, você já pode configurar, né, que o início e o ajuste por pontos. Ou se você quer que ele move uma única vez. Nossa, Porque isso aí é fantástico. isso aqui é muito bom, né, para você já fazer automático, né? Já tendo a estratégia fixa, você já coloca quantos pontos quer que ande. Né? Então, essa estratégias.
O Wellington vai mudar para trade amanhã. Muito bom, viu? Vai gostar. Eu recomendo que instale e utilize, porque vai gostar e vai ter um. Ah, legal. Pessoal, mais dúvidas aí? Trail stop é vida, trail stop é bom mesmo. Sirlene, você tá com a mão levantada, não sei se foi por engano ou tem alguma dúvida. Qualquer coisa, quem quiser pode abrir o microfone também. O Fábio foi que perguntou quais corretoras, ele citou aí, Fábio, ó, Modal e Genial. O Wellington, para operar scalper é bom também, Johnny? Tô te perguntando aí. Sim, aquilo foi o que eu expliquei no início, tá? A modalidade de scalper, o que a gente tem que notar, tá? Primeiro, ofertas no book, tá, Fernanda? Levantei a mão aqui. Isso daí, Levantar? às vezes a pessoa pensa que pulou a ordem, né? Ou é da plataforma no trade, né? É justamente utilizando o IMTR. Tá? Se o meu tempo de resposta ele está alto, eu não arrisco fazer um scalper ali, né, com a mão maior, né, e poucos pontos, né? Então, no mercado mais volátil. Então, eu recomendo ficar de olho nesse tempo de resposta aqui. Ó. Entendeu? Eu mostrei lá no início, né, como que você pega, né, o seu servidor de cotação. Então, aqui eu só não vou abrir o meu, que tem meu usuário ali, ele fica fixo, mas eu deixei ele aberto aqui. Quando você vir aqui em conexões, vai pegar esse servidor de cotações aqui e verificar. Então, para scalper, né, o que eu vejo em plataforma? Primeiro, o seu tempo de resposta para o servidor de cotações. Né, por onde ele está passando. Então, aqui Esse você tempo de tem... resposta aí, só expliquei um pouquinho. O pessoal me perguntou aqui no WhatsApp aqui, acho que entrou no meio da live. Sim. O tempo de resposta é o tempo de que você tem. Né? Por exemplo, se eu vou abrir uma página da internet, né? Eu tenho aqui uma página da internet, eu quero chegar no site da Google. Então, eu tenho que saber qual o meu tempo de resposta até no site. Por exemplo, aqui, ó, 20 milésimos de segundos, ou seja, para você dar uma piscada de olho, tá? Se eu não me engano, é em torno de 110 milésimos de segundos. Então, olha só para você abre um site, antes de piscar o olho, você já foi até no site, retornou, ele já abriu para você. Então, o que é esse tempo de resposta? Ele não influencia se a sua internet tem 100 megas, se tem 20 megas, se tem 10 megas. Ele é fixo. É o tempo que você, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui. Quando eu falo, está passando pela internet, está passando pelo seu provedor e chegando até no seu computador e você vai estar visualizando e ouvindo. Então, teve um tempo, né, para chegar até você. Então, por exemplo, se você estivesse aqui do meu lado com o celular, você vê que ia ter um delay. Então, esse é o tempo de resposta. Então, o que isso daqui influencia? Se eu aumento esse tempo de resposta, eu vou começar a ter problema. Porque quando eu enviar a ordem para a corretora, o que vai acontecer? O seu tempo para chegar até na corretora está alto. Tá? E fica pior ainda se você estiver utilizando no Wi-Fi. Tá? Se você estiver usando para operar no Wi-Fi e você tiver um roteador simples, tá? E uma pessoa estiver assistindo o vídeo ou abrindo o site, navegando no celular e você operando, o que vai acontecer? Quando você enviar a ordem e bem na hora que você enviar o seu roteador estiver comunicando com outro aparelho, a sua ordem vai demorar a chegar. Entendeu? Então, às vezes a gente pensa que, na verdade, pulou ordem, né? Pulou minha ordem. Não, não pulou a ordem, na verdade, né? Porque a sua ordem foi enviada com atraso. Então, teve conexão, teve ofertas naquela faixa de preço, né? Se algo consumiu. Então, eu sempre gosto de olhar no blog da Trid o que ela fala dessa... Aqui, ó, Trid Solution. Então, eu gosto de sempre olhar, sempre pesquisar sobre a plataforma para você... Aqui, ó, para você não passar nenhum tipo de
de problema em achar que é a plataforma. Como eu falei, né, a própria TRID relata 50% das reclamações estão relacionadas a equipamentos e internet. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o Elton perguntou, né? Imagina que o mercado está muito volátil, você tem uma quantidade de ordens nessa faixa de preço aqui, teve um disparo da ordem top, porém, foi muito rápido a agressão aqui, então consumiu muito rápido. Aí você tem um problema de ping, você tem uma agressão forte e você, às vezes, tem um problema do Wi-Fi. O que vai acontecer? Ah, pulou o meu stop. Não, não pulou. Para scalper, não pulou. O problema é que não tinha... Foi consumido muito rápido ali e ainda você tinha um problema de atraso na sua conexão, né? E sem contar o hardware, por exemplo, o que a maioria às vezes esquece, que é muito importante falar também, que nós estamos lidando com plataformas, isso é para qualquer uma, e você está lidando com banco de dados. Então, por exemplo, se eu começar a abrir vários gráficos no TRID aqui, ó, vou colocar aqui o gerenciador de tarefas, né, e o que eu falei lá no início da memória e do processamento. Olha só para você ver, o TRID neste momento, tá? Isso aqui vale para todos, tá? Eu já testei todos, é o mesmo consumo. Então, por exemplo, nesse momento, está consumindo quase 1,5 GB de memória, tá? E 0,2% aqui de CPU. O Zoom está mais consumindo, mas eu tenho aqui a TRID consumindo, que é a memória, a maior. Então, por exemplo, se eu começo a abrir mais gráficos aqui, olha só para você, eu vou abrir mais alguns, né, para abrir o novo gráfico, Ctrl G. E como o mercado não está aberto também, não está tendo comunicação, como né? ele não está... Isso sem comunicação. Quando isso aqui começa, a CPU vai lá em cima e a memória também, principalmente memória. Aí a pessoa começa a inserir indicadores, começa a inserir dados, vai aumentando. Aí fala assim, poxa, mas está travando a plataforma. Não é. Sem contar que, às vezes, o disco aqui, ó, na maioria dos computadores que eu vi a pessoa reclamando, estava em 100% de uso. Entendeu? Então, tem um problema realmente em alguns sistemas operacionais, aí, por algumas atualizações, ou às vezes o Windows não é original e o disco fica lá, ó, 100% consumindo. Tá? E se você está com um disco 100%, então vamos dizer que é um disco que é um disco comum, não é um SSD. O que é o disco SSD? É um disco de estado sólido, é como se fosse um mega pendrive. Né? Então, ele é mais rápido do que um disco, por exemplo, que é esse comum que todos conhecem, um HD que todos conhecem, que é por giro, né? Ele é mecânico. Então, se ele tiver 100%, fica pior ainda. Então, se você vai enviar uma ordem, né? Então, você envia uma ordem, seu CPU está 100%, o seu disco está 100% de uso, seu computador está sem memória, você não obedeceu os requisitos mínimos que a sua plataforma pede, né? Do recomendável, do power user aqui, ou mínimo. Você vai ter problema. Entendeu? Então, problema, às vezes, de pular a ordem, foi aquilo que eu falei. Eu vejo pessoas com diferentes plataformas reclamando, né, que teve problema, porque não serve, porque está pulando. Aí você vai olhar, migra para outra, continua da mesma forma. É que às vezes o problema está dentro de casa, né? Está na internet, aí é vizinho usando a internet, um monte de gente. E às vezes justamente. é melhor jogar a culpa na corretora ou na plataforma. Sim. Por exemplo, eu aqui em casa mesmo, né, como a gente está lidando com dinheiro, eu tenho um roteador profissional. Né? Então, o que? Eu monitoro tudo que está passando pelas minhas interfaces. Tá? Isso aqui é o meu roteador. Então, eu tenho acesso, eu sei quem está consumindo mais banda na internet, quem não está. Entendeu? Então, por exemplo, eu consigo verificar aqui, né, quem tem família, filho, esposa, né, às vezes eu tenho que limitar a banda delas e deixar a minha como preferência. Então, aqui eu tenho minhas preferências, tá vendo? Eu tenho 1 gigabit aqui liberado para mim e para os restantes, né, da família, eu tenho algumas regras aqui de prioridade. Então, por que eu não tenho problema com o TRID? De 2 anos utilizando aí, se eu tive 2 problemas, foi muito. Entendeu? Por causa disso, cara, do tipo de sistema, do tipo de visualização que eu dou, além do que instalar a plataforma, tá? Isso serve para o Prost, MetaTrader, para todos. Isso é interessante. Então, para a pessoa que é leiga, não conhece nada de internet e quer pelo menos corrigir alguns probleminhas,
Então, você recomenda olhar a questão, pelo menos, do ruído da internet. Sim, para quem está no cabo, olhar o tempo de resposta com essas duas ferramentas que a gente deixou aí. Qual que é um tempo bom, por exemplo, se a pessoa olhar assim de cara, por exemplo, eu não sei nada, vai falar assim, ixi, tá ruim, eu tô com algum problema aqui hoje. Para locais, a gente fala assim, para dentro do Brasil, em torno até 40, 50 milésimos de segundo. Entendeu? Agora, se as corretoras estivessem fora do país, como ele tem que passar ali pelas rotas marítimas, né? Então vai ficar em torno de 150 milésimos de segundos. Né? O que eu falo é isso aqui, ó. Por exemplo, se eu pingar para um site, se eu tiver um ping aqui para o site da UOL, por exemplo, tá? Um site brasileiro aqui. Então, assim, por exemplo, amanhã, vamos fazer de conta que eu sou leigo, eu quero olhar se eu posso fazer um scalper. Falar assim, não, vou olhar aqui, eu aprendi ontem com o Johnny, eu não sei nada de internet. Então, onde que eu olho aí? Mostra para a pessoa, por exemplo, eu mesmo, eu não conheço. A primeira parte que você vai fazer é baixar esse software. Então, tem que baixar o software, né? Isso. Porque ele vai te dar uma visualização melhor, tá vendo? Ele te fala aqui o pior ping que você teve, tá vendo? Ó, ele ficou aqui 40, 45, o pior, o último, né? E a média, tá vendo? Ó, ficou 24, 26, 25, né? E o melhor. Então, se você baixar isso daqui, primeira coisa que você vai fazer, fazer aqui um ping para Google, né? Eu quero verificar aqui como está o meu tempo de resposta para Google. Então, você vai testar a sua internet. Lembra que eu falei que ia ficar em torno de 20 milésimos de segundos? Sim, sim. Então está aqui, ó, 20 milésimos. Tá? Então, mais isso baixo, aí tá legal. Sim, tá perfeito aqui, ó, sem nenhuma perda de pacote. Né? Então, o que é perda de pacote? Imagina que você envia a sua ordem, bem na hora você perdeu o pacote, vai gerar um problema. Aí eu saio do meu link, né? Aqui eu já estou fora da minha casa, já estou fora da rede. Olha só para você ver, nesse ponto aqui, ele chega a perder alguns pacotes, até chegar lá no ponto onde eu quero. Entendeu? Então, pode ser que a minha ordem tenha algum problema nesse meio aqui, ó. É por isso que essa ferramenta é boa, porque ela vai te mostrar não só a última milha, né? Porque, geralmente, o que a pessoa faz? Ela abre aqui o MS-DOS, né? E digita ping. Né? Ela digita ping e coloca lá o site. Certo. Quando ela coloca o site, ela está vendo a última milha. Ela está vendo esse último ping aqui, ó. Tá? Para a pessoa que não quer baixar a ferramenta, ela pode fazer isso aqui, ó. PF ping. Então, quando você fizer isso aqui, aí sim, ele vai calcular todas as rotas. Eu estou ensinando com a ferramenta e sem a ferramenta. Sim, entendi. Então, esse PF ping, ele vai fazer a mesma coisa que a ferramenta, só que ele vai me dar bem mais demorado, né, mas vai me dar quanto de perda eu tive em cada lugar, em cada rota que a minha ordem passou, em indicadores passou até chegar na corretora. Tá? Isso aqui faz muita diferença, tá? Eu vou te falar que eu estava na casa do meu irmão operando, né, e na época a gente estava operando no Wi-Fi, e o roteador não era bom. A quantidade de spread que eu estava tomando era gigante. Eu falei, mas em casa eu não tomo essa quantidade aí, eu estou usando a mesma coisa, estou usando a mesma plataforma, tudo da mesma forma, até que a gente arrumou lá, acabou o problema. Às vezes assim, a pessoa pensa assim, mas eu pago aqui, sei lá, 300 mega, isso não tem nada a ver, né? Então a pessoa não tem nada a ver. O 300 mega é só quanto você pode baixar. Por exemplo, quanto que eu vou usar para operar? 1 mega. Não, você pode ter 300, mas você vai usar 1. Agora, o seu tempo de resposta, ele vai ser o mesmo para o 300, para o 10, para o 15, para o 20. Entendeu? Ele vai ser o mesmo para todos. É interessante. Entendeu? É como se fosse o cálculo do GPS, né? Não adianta você colocar normal, ele vai te dar lá, por exemplo, meia hora. Entendeu? Então, é a velocidade normal. Então, a internet já tem a velocidade normal dela. Certo? Então, respondendo a do Elton, se é boa para scalper, depende, né? Se você tiver com as condições que eu falei aqui de internet, eu creio que, na minha opinião, sim, é muito bom. Eu faço e já fiz com mais contratos, né? Em torno de 20 contratos aí, scalper, e passou tranquilo. Não, beleza. Acho que
É isso, pessoal. Tem mais coisa aí, ô Johnny? Não, seria, acho que o principal mesmo, né, até mesmo antes de falar da plataforma, seria essa parte da internet, né? A pessoa tem opiniões contrárias da plataforma, mas você vai olhar e, infelizmente, está com todo o resto que deveria estar bem ruim. Na verdade, tem que começar a olhar de dentro para fora, né? A gente sempre olha de fora para dentro. A gente olha corretora, plataforma, e às vezes o problema está dentro da nossa casa mesmo. É um roteador, é um computador que está com receptor ruim, né? Sim, justamente. E isso é o que mais gera a pessoa falar que uma plataforma é melhor que a outra. Ah, porque essa aqui é melhor. Não, mas, poxa, não é enviar ordens? Não é, você não utiliza o gráfico ali, não traça link, tal. Qual que é a diferença de uma para outra? É o seu equipamento. Não, sim. Acho que minhas dúvidas foi sanada, era isso mesmo. Eu consegui compreender bem. Espero ter ajudado, né? Espero que com essas explicações aí a gente tenha sanado. O Wellington perguntou aqui, meu computador, estou tentando fazer ping e está dando tempo esgotado. Será que é o roteador do Wi-Fi? Qual o endereço que está pingando? Você está digitando ping, espaço e o endereço? Google, ele falou. Então o seu provedor pode estar com algum bloqueio aí, né? Ou então o seu firewall está bloqueando ping, né? Você pode estar com o firewall aí como rede pública, né? Então ele não vai responder. Ele não deixa nada entrar. O Cristiano falou assim, ó, eu uso o MetaTrader, eu instalei a Trid, mas o que falta é o conhecimento da utilização do mesmo. Pergunta, onde eu encontro um treinamento bom sobre essa plataforma? Eu tenho um pouco de dificuldade. Como falei, eu uso o MetaTrader, tenho instalado a Trid, mas eu tenho dificuldade porque eu sou iniciante nessa plataforma. Você recomenda algum conteúdo? Acho que o primeiro é o nosso aqui, né? Que já está assistindo. Acho que O foi. primeiro é o nosso e também pode pegar o meu contato, tá? Eu tiro as dúvidas aí, né, de início com ele sem nenhum problema. Então pronto, já deixa. Conversando aí, né, durante o dia e a gente vai passando as informações. Então já deixa o seu contato aí. Ou e-mail, não sei como é que você vai. Assim, vou colocar aqui o meu e-mail aqui na tela, porque aí pode entrar em contato comigo, eu já falo no privado aí depois, no WhatsApp, a gente já vai trocando o jfgandar@gmail.com. Pode mandar mensagem aí. Gandara, né? Acho que faltou o A ou é assim mesmo, Gandar? Não, é assim mesmo, JF Gandar. Ah, beleza. Então é isso. Tem mais apresentação aí, Johnny? Eu creio que acho que os principais itens aqui a gente conseguiu explanar. Não sanou bem. Acho que o cara que começando hoje, por exemplo, quiser baixar a Trid, consegue só pela aula de hoje. Você anotou direitinho, você prestou atenção. E a dúvida que teve referente a achar um conteúdo bom, por exemplo, eu não achei esse básico para começar a operar. Geralmente a pessoa ensina ali a abrir o gráfico, mas não ensina o destacado, você já fica perdido na plataforma, né? Então eu creio que esse conteúdo aqui, ele é o básico mesmo para a pessoa começar, não ter nenhum tipo de problema. Então beleza, pessoal. Sem mais perguntas. Massa demais. Valeu, Cristiano. Johnny, muito obrigado, viu, pelo conteúdo, muito bom mesmo. Espero que a gente possa estar junto em outras lives, talvez lives aí mais operacionais, que eu sei, por exemplo, que você é um cara que estuda outras coisas aí, Fibonacci e tal, eu sei que e eu quero trazer alguns outros conteúdos aqui para nós. Todo mundo sabe a forma que nós operamos aqui na Hobbs, e eu quero trazer outras coisas justamente para ajudar nessa evolução do trade. Então, estou trazendo as questões das plataformas, então agradeço já de cara você por ter trazido esse conteúdo, é um conteúdo que a gente vai upar lá no nosso YouTube, no nosso canal. E já está aberto, assim, se você tiver algum conteúdo que você se sentir mais à vontade para trazer, já vamos bater um papo, vamos marcar. Beleza? Muito bom. Não temos sim, vamos agregando aí mais conhecimento. O time nosso é grande. Sim. O pessoal que está chegando agora, vamos começar a aprender também essas funcionalidades. E aí também, às vezes, pensar um pouco fora da caixinha, né? Referente a plataformas, pelo menos, espero tenha colocado aí para a pessoa pensar um pouco diferente.
Foi bom, assim, que às vezes o pessoal fica muito assim, a Profit é melhor, não sei o quê, porque falam-se muito da Profit, assim, porque tem muita propaganda em si, é uma boa plataforma de fato. Mas é igual o Johnny falou, assim, às vezes a gente pensa um pouco fora. Eu quero trazer uma pessoa que opera Trade Zone, eu quero trazer uma pessoa que opera outras plataformas justamente para mostrar, assim, que tem outras coisas, né? Isso é importante, né? É importante porque às vezes a pessoa tem alguma função que é do operacional dela na outra plataforma e por ela estar olhando, às vezes, o marketing ou porque alguém falou, né, e ela não foi atrás da informação, ela perde, né? Perde o que ela poderia estar com um rendimento melhor no mercado. Isso, ou talvez ganhando um custo, né, que a gente sabe que esse começo de mercado aí tudo é importante. Por Não só o exemplo, começo, né, para todo mundo é importante o custo. por exemplo, tem a forma que eu opero subjetivo, né, na leitura, com a Trid ela me atende rápido, né, e outras plataformas do jeito que eu faço já não conseguiu me atender. Então, qual que seria a diferença? Agora, diferente da Trid, eu tenho alguns outros tipos de operacionais que eu tenho que ir para outra plataforma. Isso. Aí é justamente isso. A terminou o PF Ping aqui, ó, para quem não conhecia essa ferramenta, né, é um ping mais avançado. Ele te mostra a mesma coisa que isso daqui e a porcentagem de perda, tá vendo? De cada salto que ele deu, para cada endereço de roteamento que ele passou até chegar na minha operadora. Legal. Pessoal, no mais é isso, conteúdo entregue, espero que vocês possam ter absorvido, a gente espera ter ajudado, o Johnny é um parceiro nosso, é um amigo, e amanhã a gente vai ter um conteúdo legal, mas a gente vai ter o nosso Descobrindo a Bolsa de Valores. O pessoal que quiser se inscrever, tá lá no nosso Instagram, @robstrade. Então, fica à vontade. Se você tem algum amigo, primo, vizinho que não conhece nada de bolsa, ou aquele amigo que quebrou na bolsa, então fala para ele assim, ó, vai aprender da forma correta. E amanhã a gente vai ter um Descobrindo a Bolsa de Valores gratuito. Então, vai ser uma noite aqui de conhecimento. E eu quero trazer essa lives a cada 15 dias, eu quero trazer conteúdo. Então, já até fiz um convite aqui para o Jorge Fernando, que estava aqui na live mais cedo, não sei se ele está aqui ainda, que também tem uma escola de trader aqui em Goiânia. Então, já está aberto o convite para ele. Quero falar um pouco da forma que ele opera, para a gente trazer um pouco dessa questão operacional também. E, no mais, é isso. Um abraço a todos. Johnny, um abraço, viu? Só te interromper um pouquinho, o Hélio tinha perguntado qual que é o roteador que eu estou utilizando. Tá. Na verdade, ele é um roteador da Microtik. Tá? É um router bem avançado e com baixo custo. Então, ele está aí hoje, um desse daqui, ele está saindo na faixa de R$350. Custo-benefício. Isso, custo-benefício. Você tem, além da proteção de firewall que você tem, né, que sobre ataques, várias regras de firewall, ainda eu tenho a quantidade de processamento maior. Tá? Então, aqui, já perguntou, então esse aqui é o meu CPU, um CPU Couch, né, um quad-core, 400 MHz, e ele me atende super bem, né? Porque também, se você tiver uma pessoa assistindo vídeo aí, o seu roteador não for bom, vai dar um probleminha também para você. Aí, ó, o Johnny é plataforma, é redes, o homem sabe tudo. Beleza, Johnny, um abraço, viu, cara? Valeu demais. Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade. Tá, valeu, galera. Tá, valeu, boa noite. Valeu, até mais, gente.